Bom dia, são 7h37, manhã desta quinta-feira, 11 de março de 2010. Está no ar mais uma edição do Guaçu Notícias em Diporã. Eu recebo nesta manhã nos estúdios da Guaçu o André Renato Pereira, integrante da executiva do Sintraef, eu ia falar Sintrotol é outra coisa, Sintraef, Sindicato dos Trabalhadores da Endur. Prazer em revê-lo, André, bom dia, como vai, tudo bem? Bom dia, Batista, bom dia, ouvintes da Rádio Guaçu de Toledo, bom dia aos trabalhadores da Endur que estão iniciando mais um dia de trabalho. Muito bem. Bom, André, algumas situações, algumas questões pontuais, vamos a elas então. Vamos por partes, diria o Jack, né? Como é que anda o relacionamento entre diretoria do sindicato, trabalhadores e a nova diretoria da Endur? A coisa anda bem? Vocês conseguem conversar? Como é que está isso? Veja, nós tivemos uma reunião dia 22 do mês passado para iniciar as conversações do acordo coletivo desse ano, para vigorar até 2011. Para ser bem sincero, todos os itens da nossa pauta, que foram 22 itens, apenas a licença maternidade foi concedido para a gente. Nós ficamos extremamente decepcionados, acreditávamos que, é evidente que nós não iríamos conseguir atingir todos os nossos pontos, mas nós ficamos decepcionados porque uma licença maternidade que vai abranger, é importante, a gente acha muito importante isso também, só que vai abranger um pequeno número de pessoas aí dentro da empresa, e o restante, como era um adicional, uma gratificação de curso superior, curso técnico, mais uma vez fica de fora, um aumento real fica de fora, até o valor do abono ficou em aberto, aguardando a definição da prefeitura. Como sempre, nós temos que aguardar sempre as decisões da prefeitura. Eu acho que a Endur deveria ter um pouco de independência sobre isso, porque se nós não temos condições, por N motivos, de participar da CAST, que nós sempre dependemos, nós temos um regime diferente, por que também nós temos que depender da prefeitura para ter o nosso valor de abono fixado? Isso é uma coisa que está dando está causando uma insatisfação e uma insegurança dentro da empresa, porque todo mundo fica perguntando e o abono, porque é muito importante para o trabalhador o abono, porque o nosso salário está defasado, né? A diretoria já disse bem claramente que nós não teremos aumento real, porque não há motivos para isso. Muito bem. Esse encontro foi realizado quando? Dia 22 do mês passado, na sede da empresa. 22 de fevereiro, né? Isso. O diretor superintendente é o Zé Eduardo Bertozzi Correia, o conhecido Zequinha, né? Zequinha da Endur. Presidente, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Luiz Carlos, tudo bem? Tudo bem, Batista, bom dia. Inicialmente já quero pedir desculpas pelo atraso, né? Não, mas foram 2 minutos. 2 minutos, tudo bem. Está perdoado. Está perdoado. Então, indo na linha do que o André estava falando, né? Bom, inicialmente quero mandar um alô pro pessoal lá do aterro sanitário, né? Que eu conversei ontem com o Clóvis, e ele trabalha lá com a máquina que diz que quando chove ele toma toda aquela, né? Fica à disposição do tempo. Quando chega de manhã diz que ele tem que limpar fezes de rato em cima do banco da pá carregadeira lá, no trator esteira, aliás. E a Secretaria de Meio Ambiente parece que adquiriu um equipamento adequado, um trator novo, não sei. Então a gente pede que, né, se agilize isso aí, porque o funcionário lá está, né, à mercê do tempo, enfim, né. Então, seguindo na linha do que o André falou, né, em relação especificamente ao abono, cabe lembrar que esse abono está no plano de governo do prefeito, né. Em nenhum momento ele sinalizou que acabaria isso aí. No plano de governo dele, no item 5 aqui do plano de governo, que está comigo, inclusive, ele coloca assim: manter e melhorar o programa de abono salarial por assiduidade já implantado, né? Ou seja, se ele, vamos dizer que a Endur não pague, isso seria como se ele estivesse rasgando seu plano de governo, né? E a gente não pode acreditar que o prefeito colocou isso em papel e não vai ter a competência, né, de levar até o fim os seus 4 anos de governo, né? E outra coisa que eu quero pedir, tanto para a administração pública, prefeito, vice, diretores, enfim, que
por favor, né, não fique fazendo um discurso vazio, elogiando o funcionário em cerimônias públicas, elogiando em rádio, por exemplo, se vir aqui, o vice-prefeito um dia falou que somos altamente qualificados, blá, 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 que não fique nesse blá, 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 né, e evolua, pô. Você fica fazendo discurso vazio para a comunidade ouvir, mas na prática o funcionário é que paga, né? Eu sempre digo, e já disse aqui nessa emissora e volto a dizer, que a indústria está com 25 anos de atraso em relação ao funcionário, né? São 25 anos que a gente está tentando recuperar pouco a pouco nesse período que a gente está no mandato de sindical, mas não é uma coisa simples, né? Mas então que não faça esse discurso vazio para todos ouvirem, para a comunidade ouvir e achar que está tudo ok na indústria, que não está, né? Tem algumas situações pontuais, né? Além das de modo geral, tem algumas questões pontuais. Eu lembro que na última vez que você esteve aqui falando comigo, vocês estiveram, até acho que o André não veio só o Luiz Carlos, eu estava viajando e o Ed quem apresentou. Eu não sei se foi tocado nesse assunto, se foi, será novamente observado. Diz respeito a um absurdo que eu entendi quando eu recebi o comunicado, na questão da progressão. Até o André comentou alguma coisa na abertura aqui hoje. Que houve uma escrita do setor jurídico da Indu condenando, né, a progressão, a liberação de funcionário ou funcionários para estudar, por entender que o cidadão estaria estudando para ele e não para a empresa. Mas eu não sei de onde o jurídico tirou isso, mas enfim, isso realmente aconteceu, André? Infelizmente, eu acho que até o Luiz Carlos poderia dizer isso, que aconteceu com ele, né? Ele pediu que se adiantasse 1 hora da saída dele para ele poder retornar aos estudos e foi negado. Tá, então vamos lá então conversar com a própria vítima. Isso ocorreu realmente? Você fez um pedido, oficializou um pedido para o jurídico e o parecer foi esse? Pois é, exatamente. Eu não quis acreditar nisso. Nem eu quando recebi, né? Que foi assim, eu pedi apenas que saísse 1 hora antes, né? Porque no horário que eu trabalho se tornaria inviável, tanto para mim estudar à noite, né? Como principalmente durante o dia, porque é o turno que eu estou, né? Então eu teria que estudar no turno, né? E para isso eu tinha que sair pelo menos 1 hora antes, né? Aí o diretor jurídico, que é o seu Gilmar Jefferson Paludo, deu lá o parecer dele dizendo que até possível seria, né? Não teria nada de ilegal, mas que ele entenderia, ele recomendava que isso não fosse feito, porque eu estaria estudando por causa própria e que a empresa não incentivaria, que como ele colocou no parecer dele, é possível era, né? Mas que ele não recomendaria. E não é a primeira, deixa eu usar uma palavra mais leve aqui, a primeira besteira que ele comete, digamos assim, né? Que dia 22, agora, justo no dia que a gente começou as reuniões de negociações, a gente protocolou 5 pedidos de informações com ele, que até um deles eu deixei a cópia com você, e você pode conferir nesse primeiro ofício, que está assinado por ele, né? Então foi protocolado justo com o diretor jurídico, que é, em tese, quem responde pelo jurídico da empresa, né? Então, dia 22, ele ficou com isso aí na mão até o dia 5, quando eu recebi o ofício 09/2010, que tem uma cópia com você também, que ele incrivelmente coloca aqui que a gente teria que protocolar de novo. Está na abertura aqui, né? Exatamente. É o primeiro aqui, né? Ele carimba atrás do ofício, a gente devolve o ofício oficial, né, escrito, e fala que a gente, de acordo com a orientação do superintendente, a natureza da informação poderia ser atendida mediante protocolo oficial. Mas já foi feito o protocolo? O protocolo foi feito, foi feito oficial junto com o diretor jurídico. Quem mais competente do que ele para fazer isso? A não ser que a competência dele seja entre aspas, né? Seja limitada, né? Seja limitada. Então, no meu entender, ele pode ser um advogado razoável no setor privado, num escritório particular, mas como diretor jurídico da empresa pública, 100% pública, ele está deixando muito a desejar. E se eu fosse o prefeito de Toledo, um camarada desse já estaria na rua faz tempo.